Amigos, de volta, né? Maravilha, com a nossa queridíssima Sônia de Palma, que já esteve conosco, já falou de atividades mediúnicas dela. Hoje ela vai falar sobre evangelização. Ela é riquíssima quanto à sua experiência. Sônia, mais uma vez, Bonantago. 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 Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, porque é muito gratificante falarmos sobre esse trabalho da evangelização. Esse trabalho que mudou a minha vida em especial, e a gente tem ouvido muito da espiritualidade, de como que eles direcionam cada um de acordo com as suas necessidades para as tarefas aqui, né? Às vezes a gente quer muito fazer determinada coisa e parece que o caminho da gente não vai por aquele local, porque não é aquilo que a gente tem que fazer. A gente precisa vir por outro, no qual vamos aprender, adquirir, né, fortalecimento, né, novas competências para a nossa evolução espiritual. E o trabalho da evangelização, ele é muito rico para isso, porque o evangelizador estuda, né, precisa estudar para preparar a sua aula, e se ele não internaliza aqueles conceitos que ele está passando, imagina. Aliás, a sua reencarnação, a sua profissão qual é? Eu sou professora. Professora, facilita muito, não? Verdade. Mas a evangelização, que assim é um trabalho lindo, é um presente. Sim. Né? E durante a evangelização, a gente observou que vinham as músicas para poder completar. Então, quando eu percebi, eram várias músicas que falavam desse mundo, desse universo infantil, com bichinhos, né? Os bichinhos, as necessidades deles. Então, minha neta, no outro dia, ela falava assim, essa história do gato filé, precisava cantar mais. Aí eu, vó, tem que cantar mais. Porque o gato filé, ele fala do medo. Ah, sim. Né? E quem não tem medo? Como lidar com o medo, né? Então fala assim, filé, o gato da minha vizinha, não passeia no escuro, não. Para andar no telhado, ele diz, não. Filé tem medo de tudo, do gatinho ao gatão. Como ajudar o filé? Precisa encontrar a solução. Filé, você é bonito. Filé, você é sabido. Filé, você tem juízo, você tem um tesouro escondido, você é muito capaz e é importante tudo que faz. Não há gato como você, descubra o que pode fazer. Você é tão especial como você, não há igual. Miau! Como é que é a música? Isso é mais ou menos a música? Canta lá mais ou menos? É assim, ó. Filé, o gato da minha vizinha, não passeia no escuro, não. Para andar no telhado, ele diz, não. Filé tem medo de tudo, do gatinho ao gatão. Como ajudar o filé? Preciso encontrar a solução. Filé, você é bonito. Filé, você é sabido. Filé, você tem juízo, você tem um tesouro escondido, você é muito capaz e é importante tudo que faz. Não há gato como você, descubra o que pode fazer. Você é tão especial, como você, não há igual. Miau! Porque o gato filé, quer dizer, vai trabalhar todas as questões. Sim. Tem o bullying, claro, tem a insegurança. E na medida em que você fala com a pessoa, você vai abordar de uma forma positiva. Você é bonito. Quando você fala você é bonita, aí a pessoa que está assim, né, ela... Se desarma. Se desarma. E aí você consegue chegar ao âmago daquele ser, agora, trabalhando valores. Essa música já está em algum desses CDs teu? Tá no Histórias Cantadas. Você pode fazer um histórico rapidinho sobre Histórias CDs? Cantadas, assim, foi um presente. A vida da gente é cheia de presentes, né? Então, esse presente aqui foi me dado por Zita Flora, que já está no plano espiritual. Se bem que também é esperantista. Aliás, você não está também, né? Também. Então, Zita estava desenvolvendo o trabalho do projeto do Educação do Ser Integral. Sim. E ela queria músicas, né? E aí foi levada
Ela soube que eu fazia algumas músicas, levei para ela gostou e inseriu. Algumas ela desenvolveu a partir das músicas que eu tinha, outras foram sendo adaptadas. E aí falou com o Coronel César Reis, ele autorizou. Muito ligado ao Lar Fabiano de Cristo. Isso, um trabalho importantíssimo. Importantíssimo. Então, a divulgação desse CD Histórias Cantadas veio num período, foi em torno de 93, mais ou menos, que ainda estava muito difícil gravar, né? Aí depois do Histórias Cantadas, aí eu gravei, foi a época da ciranda, da evangelização, aí eu fiz Alegria de Viver, para colocar outras músicas, né? Cheio de votos de crianças, de adultos. Aí depois Pais e Filhos. Pais e Filhos, por quê? Toda vez que tinha uma festa das mães, aí vinha uma esse música nova. Que tem na porta, aí na foto. Esse aqui é meu netinho Pietro. Como é o nome dele? Pietro. Pietro agora já está com 10 anos. Que bonitão ele. Então, depois veio o CD... músicas para mamães e bebês também. Interessante. E esse daqui deu origem a esse CD que está encartado nesse livro aqui, que é Canção para Meu Bebê. Que interessante, que interessante. Agora significa, portanto, que a evangelização, ela mostra a cada dia que passa o quanto precisa ser popularizada, em nível, inclusive, de escolas como um todo, independente de religião. Pois que, através dela, está se construindo ou reativando ou firmando o homem de bem, não? Sim. Esse é um trabalho importantíssimo. E lá na nossa instituição, nós temos o trabalho com as gestantes, que é a evangelização no ventre. Temos o trabalho com os bebês, né, evangelização de bebês. Temos a evangelização da família, também, e agora trazemos as gestantes também num outro momento para fortalecer esses laços. Se nós não trabalhamos com a gestante, o bebê não vem depois. Mas a partir do momento em que a gente cria esse laço com a mãe, ela gosta. Lá nós começamos com a costurinha. E é interessante observar, porque essa costurinha já existia na CERJ. A tia Vilma desenvolveu durante muitos anos o trabalho... do Estado, né? Isso. Durante muitos anos, a tia Vilma desenvolveu o trabalho da evangelização lá dentro da comunidade do Jacaré, através também de trabalhos manuais. O próprio tio Wilson, ele também fazia trabalhos manuais. Isso. Aliás, esse trabalho aqui no Jacaré, muito interessante, porque é uma comunidade altamente necessitada, e que imagina o trabalho, as experiências da tia Vilma com o tio Wilson nessa comunidade que ainda vive situações aqui ali lá, que acreditamos que cada vez mais a evangelização ali vai muito ajudar, não? No nosso caso é próximo ao Jacaré. Então, como hoje em dia pelo WhatsApp, né, essa divulgação que existe aí, então nós temos recebido muitas gestantes. O nosso trabalho da evangelização no ventre é diferenciado de uma casa espírita onde esteja o casal frequentando, porque nós temos a nossa clientela, vamos dizer assim, são moças mais carentes. Então, muitas chegam já com 9 meses. Agora, deixa eu fazer um corte. Quer dizer que você, portanto, a evangelização maravilhosa, muito bom. Vocês já estão, então, fazendo evangelização com o espírito no ventre. Que interessante isso, que você já está começando a falar. Exatamente, porque o fortalecimento desses laços mãe e filho, entendeu? A gente precisa começar a trabalhar isso. Hoje em dia, é dito pela espiritualidade que muitos dos abortos naturais não são naturais, é o espírito desistindo. Então, não é um aborto provocado pela mãe, é o próprio espírito que está com medo. Entendeu? Então, se a gente não trabalhar esse fortalecimento, então, por exemplo, quando eu escrevi o Canção para Meu Bebê, que na verdade, ele começou com esse aqui, ó. Pondo flores no caminho de meus amores. A importância da música na educação dos nossos filhos. O livro não foi editado ainda? Não, esse não, porque o que aconteceu? Eu trabalhava na casa de Emmanuel, e numa reunião mediúnica, um espírito virou-se para mim e falou, escreve. Aí eu falei, o quê? Escreve.
vai ajudar muita gente. E aí eu fiquei sem entender. Cheguei em casa, conversei com a minha filha, e aí a minha filha falou, mãe, deve ser sobre evangelização, que é o que você sabe, né? Vai escrever sobre evangelização. E aí eu comecei escrevendo sobre evangelização, mas sempre abordando a questão do desenvolvimento, porque o processo gestacional é mágico, é lindo, não é? É o milagre da vida ali. Sim. Então é tão bonito isso quando nós nos tornamos co-criadores. Sim. Só que durante todo o processo de gestação, os hormônios, a mãe passa por aquele encantamento, passou esse período, ela já passou o período do encantamento, 1 aninho, 2, já começa aquela fase de dificuldade. E o que acontece? Se nós não formos calmos, educados, pacientes, não tivermos sabedoria para educar os nossos filhos, e só conseguimos isso quando nós estamos exercitando em nós. É isso que a pergunta seguinte que eu ia fazer para você. Em função do trabalho que vocês estão fazendo, é muito comum isso nos dias atuais, após a reencarnação, modificar o ânimo da mãe. Não sei se você já percebeu isso. Esse trabalho sendo feito, que você muitas das vezes não querendo aceitar a criança, situações terríveis dentro do próprio lar, você acredita que com esse tipo de atividade, isso vem a minorar ou até afastar todas essas influenciações? Olha, porque acreditamos nós que são influenciações espirituais. Sim, a evangelização... Além do próprio processo do espírito em si. Né? Sim, na evangelização, né, dos bebês, nós reapresentamos Jesus. Por quê? Porque no plano espiritual ele já conhecia Jesus. Claro. Então nós vamos reapresentar. E precisa haver essa união da família com a casa espírita, né, da família junto ali naquele grupamento, criando laços fortes de amizade. Porque o que é amizade? É um ajudando o outro. Na hora que o amigo é aquele irmão fraterno que Deus coloca no nosso caminhar e que muitas vezes vai nos socorrer muito mais do que a própria família consanguínea. Sim. Então, o desenvolvimento desses laços são importantíssimos. Então, o que a gente quer? Que as mães estejam conosco, começamos a costurinha, e aí, na medida em que elas estão criando, tá fazendo a sua costura, uma já fala assim, eu vou poder, quando o bebê tiver nascido, eu tô no repouso, mas eu posso fazer uma bainha, né, para ganhar um dinheirinho, não é? Elas Sim. precisam se manter. À medida em também que vai fazendo isso, ela se sente capaz, isso desenvolve nela autoestima, e ela se sente empoderada. Então, a partir daí, o que acontece? Poxa, onde é que eu aprendi isso? Olha como é que aconteceu, como é que eu aprendi isso lá no centro, como é que foi importante. Tem um fato que aconteceu conosco, meio dolorido. Um dos garotos que frequentava a evangelização, ele, morador de uma comunidade, nós não sabíamos que ele já estava envolvido, né, nas situações de tráfico e tudo mais, e ele foi morto pelos policiais. E aí, na hora do sepultamento, as irmãs novinhas e tal, a cunhada, mocinha nova ainda, ela disse assim, vamos aplicar, olha as palavras dela, vamos aplicar agora o que nós aprendemos no Sirineus. Aqui está apenas o corpo, ele, espírito, já foi levado. Estamos apenas cumprindo o ritual. Vamos orar, vamos cuidar dele, e vamos aplicar aquilo que nós aprendemos. Interessante. No momento de dor intensa, você falar que vai aplicar aquilo que aprendeu, quer dizer, é um trabalho que faz diferença. Importante então, esse trabalho é sensibilizar, né? Criar esse vínculo de amizade, porque na hora de uma dificuldade, não precisa estar frequentando demais não, mas sabe que na hora de uma dificuldade maior, pode vir até nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Com relação... É comum, lamentavelmente, inclusive vários países já tratam isso como normalidade, que não é normalidade. Essa história da cultura do aborto. Esse trabalho ao ser feito, vocês têm ajudado mães, quem sabe, assim pensando em função disso ou daquilo?
o que nós temos visto, porque o trabalho ainda é recente na nossa casa, né? O que nós temos visto é que, na medida em que a gente vai conversando, elas vão apreendendo isso e vão passando para as outras, evitando que outras companheiras abortem, vão conversando, porque de jeito nenhum vamos ser coniventes com isso, vamos sempre falar a favor da vida, né? Então esse trabalho é para dar uma vida, mas uma vida de qualidade também, porque muitas das vezes a criança nasce, mas a mãe relega para os menores cuidarem, abandona. Então, o que a gente quer é uma vida de qualidade, para que esse núcleo familiar ele esteja solidificado aqui na Terra. Em visita a uma comunidade perto lá da nossa casa, nós vimos assim, estávamos em busca de uma família que era atendida por nós. E aí passamos por aquela viela, tinha um barraquinho muito humilde, muito humilde. Devia ter umas 4, 6 crianças ali sentadinhas com um pão, a cena chamou a atenção, um pão numa mão e a canequinha na outra. Sentadinhas assim, era tão pequeno que não tinha mesa, né? E aí passamos mais adiante, chegamos à casa onde íamos ver a família, né? O bebezinho estava no chão, sentado, ele era criado pelos tios que tinham 11 anos, 9 anos, por conta da avó ser usuária, o pai estar preso, a mãe ter abandonado a criança, ele pegando guimba de cigarro, ali a menina acordando, assim, sem nenhuma noção de que o bebê estava ali fora, né, pegando coisas sujas e botando na boca, ele todo sujinho. Então nós passamos no mesmo local, 2 realidades completamente diferentes. Ali, nesse primeiro, tinha uma família. No outro, embora que as lutas e tal, sim. O senso familiar ali você via instalado, né? Então, são histórias que a gente vai ouvindo, vai aprendendo muito com elas, né? Uma das moças, que já não está mais conosco, ela falou que a mãe, quando separou do pai, ela ia distribuir os filhos. Porque ela falou, minha filha, eu não tenho condição de ficar com vocês, eu vou para a rua. Ela falou, mãe, para onde você for, nós vamos. Então, ficou ela, a irmã, e ela disse assim, que a irmã era pequenininha, pedindo ajuda. Aí um moço cuspiu na irmã, né? E aí ela falou, olha, depois, hoje em dia, ela conseguiu construir lá um barraquinho, e ela fala, você não sabe como eu valorizo. Então, toda vez que eu vejo uma pessoa numa situação assim difícil, eu quero ajudar, porque eu já passei por isso, eu sei o quanto é difícil. Quer dizer, então é importante a gente ajudar um ao outro, sabe? Perceber a necessidade do outro. E ao trazer para perto de nós, nós sabemos do trabalho espiritual. Então, essa família está ligada espiritualmente à nossa casa. A gente sabe que os mentores espirituais vão estar amparando e ajudando para que problemas possam ser minorados e eles trabalhem. Porque hoje em dia a questão da violência, as crianças estão sendo aliciadas muito cedo. Eu lembro de um fato que Darcy contou uma vez, nós estávamos era a UZR antigamente, né? E ela contou o fato de um rapaz que queria trabalhar com os jovens, alugou um barraco no morro e foi para lá, levou o violão. Os jovens já estavam todos comprometidos, então quem apareceram foram as crianças. E ele começou a trabalhar com as crianças. Um dia ele falou assim, vamos fazer uma apresentação de vocês para os meus amigos lá do asfalto? Aí ele falou, tá bom. Então quando chegou lá, no dia da apresentação, né, ele botou lá uns aventaizinhos nas crianças, aventaizinhos branquinhos, e brincando, ele falou para um outro companheiro, que bonitinho, né? Parece um bando de fantasminha. Aí o amigo dele ficou sério e falou, olha, o amigo espiritual está dizendo para você cuidar muito bem dessas crianças, porque elas estão vindo da máfia italiana. Isso foi em torno de 93, 94, por aí. Passaram-se os anos e o Fantástico fez uma reportagem em que falava da ostentação, do tráfico e tal. E a música que começava, né, era assim, vem da máfia italiana, nossa inspiração. Quando eu vi isso,
Imediatamente eu liguei para a Darcy Neves, né? Assim que tem sustentado muito o movimento espírita no nosso estado, inclusive fora do nosso estado. É verdade. Aí eu liguei e falei, Darcy, você viu? Comprovava exatamente aquilo que tinha sido dito tantos anos atrás. Então, quer dizer, os espíritos estão reencarnando aqui no Brasil por sermos nós essa pátria do Evangelho. Por isso que eu estou observando, você deve perceber muito mais que eu, que sou especialista no assunto, que a necessidade cada vez de sustentar esse elo do processo evolucional de todos nós, que é a família, não? Sim. A família é a base, né? Então, não pode estar na rua. Veja, essa família, quando foi para a rua, ela se manteve. Sim. Não é? Às vezes, dentro de uma casa tão bonita, a família está totalmente desestruturada. Exatamente. Então, quer dizer, o trabalho intenso para que a gente ajude as famílias a estarem unidas, porque cada família que está constituída ali, eles estão resgatando seus débitos. E um dos objetivos da evangelização é exatamente isso. A união da família. Exatamente. A união da família. Por isso que fala assim, ó, a importância da música na educação dos nossos filhos. Porque quando a mãe canta, ela está brincando, ela está feliz. Cantor desafinado não tem problema, canta, ri. A psicosfera da casa muda. Muito, a música é muito importante. Por isso que a gente fez esse trabalho, começando desde a gestação, a cantar para o bebê. Sim. Então, nós desenvolvemos o trabalho com músicas da espera, que são as músicas para serem cantadas durante a gestação, né, que falam daquela promessa que está vindo, que é amado. Depois que nasce, música do carinho, que fala do quanto a criança toda uma sistematização em todo o trabalho. A música do soninho, que é acalanto, e músicas para brincar com o bebê, que são estímulos motores. Né? Mas todos eles, assim, o objetivo é sempre esse, músicas feitas especificamente, naturalmente que a espiritualidade é que organizou o trabalho e mandou, né? Que sejam feitas para desenvolver dentro da família essa estrutura de amor. Agora, nesse trabalho que é feito, você, embora que o trabalho não tenha anos, mas já vai começar agora o primeiro ano, não é isso? Qual trabalho? Esse trabalho da criança, no ventre e tal. Esse trabalho já existe há quase 18 anos. 18 anos, mas com vocês lá... Conosco lá tem 1 ano, mais ou menos. Nesse período de 1 ano, a gente vai chamar outros companheiros também, que estão ligados a esse assunto também, no procedimento da música em seus períodos, as mães têm acusado alguma diferença? Já deu para observar alguma coisa? Sim, as crianças... Com relação ao espírito que está reencarnado, está no ventre? As mães ainda não estão, assim, totalmente... como é que eu posso falar? Conscientes da importância desse trabalho. Mas elas vão. Elas gostam. E aí a gente observa, assim, como que a criança vai dando a resposta. E aquela levantada de sobrancelha, sabe? No outro dia eu estava com uma pequenininha, porque a mãe veio num dia que era da evangelização comum e não dos bebês, que é dos bebês em outro dia, porque somos poucos trabalhadores, né? E aí, enquanto a própria mãe queria desenhar, queria colorir, fica aí, deixa que eu fico com a menininha aqui. Estava eu com Maria Cláudia ninando aqui, eu comecei a cantar uma música que ainda nem... Comecei a balbuciar assim, e ela, 8 meses. E o espírito reagiu. Nossa, eu fiquei tão emocionada, né? Porque ela, de olhinho fechado, eu estava ali balbuciando para acalmá-la e ela foi também respondendo, variando notas. Olha, para mim aquilo foi assim, ai, que alegria. Isso, né? Você vê que o espírito reagindo naturalmente, não é isso? Muito feliz mesmo. É um trabalho lindo. Que prazer você estar conosco. Nós vamos convocar você mais livre e espontânea pressão. Você veio várias vezes aqui para falar dessas experiências. Todo esse trabalho que vocês estão iniciando, com certeza a espiritualidade superior está
intuindo você cada vez mais e que vocês continuem. E agora eu queria pedir um favor, se você poderia dizer, você espectador, você vai ver isso várias vezes no YouTube, tem uma espécie assim de um site ou alguma identidade eletrônica para que você possa, no computador, para as pessoas, através desse trabalho, começarem então a fazer em outros estados, quem sabe em outros países, porque o objetivo da gente, inclusive, botar isso para o Esperanto também e mandar para o mundo inteiro. Olha, tem o blog que é músicas para mamães e bebês, .blogspot.com. Dá para você repetir? Músicas para mamães e bebês, .blogspot.com. E tem também músicas para evangelização, .blogspot.com. Então lá tem o e-mail, tem vários vídeos que as pessoas podem fazer download para poder utilizar as músicas, né? Se quiserem contatar vocês ou você... Contatar, lá tem o e-mail também. Todo esse trabalho é feito lá no centro... Lá no Grupo Universalista dos Sirineus, que foi fundado pelo Mileco. Fica onde? Você pode dar o endereço? Rua Doutor Garnier, 217, no bairro do Rocha, aqui no Rio de Janeiro. Rua Doutor Garnier, 217, aqui no Rocha, Rio de Janeiro. Que pena. Nós estamos terminando a nossa atividade. E ela não falou de Esperanto. Ela tem coisa de Esperanto também. Fica por outra oportunidade. Se bem que ela já é esperantista de coração. De coração. Minha jovem, suas últimas palavras. O que você queria dizer, que acha que precisa acrescentar? Eu estou muito agradecida pela oportunidade de falar da evangelização, desse presente maravilhoso que a gente tem para poder aprender a doutrina dos Espíritos, para poder trabalhar com as crianças, com os jovens, mas principalmente na nossa própria autoiluminação, porque é só assim que nós conseguimos construir um caminhar mais feliz para nós, para aqueles amores que vieram conosco nessa encarnação, aqueles com os quais temos compromissos. E se as dificuldades vêm, a prece, nossa, é o nosso refrigério, porque sempre temos amigos espirituais ao nosso lado, nos inspirando, nos apoiando, sustentando mesmo através de suas súplicas ao Pai, para que nós estejamos bem aqui na Terra. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Portanto, espectador do nosso trabalho, com certeza você gostou muito e esperamos em outras oportunidades você, pessoas mais diversas, está junto conosco, não só a Sônia voltando, como outros também. Até outra oportunidade. Diz o devido. Até logo.